Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a colheita financeira. E nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, que diz assim: em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. O que tudo isso significa? A semente, para dar fruto, em primeiro lugar, deve ser plantada e, em segundo lugar, não deve ter nenhuma outra utilidade. As pessoas não podem ser abençoadas financeiramente por Deus sem que antes tenham plantado as suas finanças no reino. Jesus estabeleceu isso como uma lei espiritual. Está escrito, Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado. Não há outro caminho. Salomão também disse, Eclesiastes 11:1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Quando Jesus nos orientou para que fizéssemos ao próximo o que esperássemos que este nos fizesse, ele estava falando dessa relação de investimento e ganho. Se eu quero ser bem tratado pelas pessoas, tenho antes de tratá-las bem. É preciso primeiro plantar, para depois colher. Segundo lugar, a semente não deve ter outra utilidade. A única utilidade da semente é ser plantada. A verdade é que se a semente não morrer, ou seja, não for plantada, ela fica só e vive uma existência egoísta e não perpetua a sua espécie. Pelo mesmo paralelismo, se Jesus não tivesse morrido por nós na cruz, não cumpriria o propósito de Deus para a sua vida e para a nossa. Uma verdade igualmente válida para as nossas finanças significa também que o dinheiro, semente, pode ser usado em benefício próprio e, assim, não ter nenhum tipo de rendimento que o perpetue ou simplesmente lhe dê continuidade relevante. O princípio é o seguinte: a semente não deve ter outra utilidade, deve ser plantada se quiser dar fruto. Em relação às nossas finanças, isso quer dizer que a nossa contribuição não deve resultar em benefício pessoal. No mundo natural, isso equivale a alguém comer todas as sementes, em vez de plantá-las. Numa certa ocasião, quando uma praga devastava Israel, Deus mandou Davi fazer um altar e oferecer holocausto ao Senhor. Sacrifício este que deveria ser feito numa colina pertencente a Araúna, o Jebuseu. A atitude de Araúna foi dar de graça para o rei Davi não somente o lugar, a eira indicada pelo Senhor para o sacrifício, como também os bois para o holocausto e os demais utensílios. Se o rei Davi aceitasse, seria uma grande jogada política para Araúna, que ganharia o favor dele. Mas Davi afirma que não admitiria tal coisa, como também não pensaria em dar ao Senhor uma oferta de qualquer jeito. Por isso ele disse: não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Segundo Samuel 24, versículo 24. Muitas pessoas ofertam o que não lhes custa nada, aquilo que é a sobra da sobra. Esse tipo de oferta que não custa nada é o tipo de oblação que não faz nenhuma diferença àquele que doa. O que Davi estava dizendo, ao contrário, é que daria ao Senhor o que realmente era importante para ele. Era importante para ele, mas não seria usado em seu benefício. Era um sacrifício com a finalidade definida de abençoar o povo e cessar a praga, e não uma atitude que buscasse um retorno meramente pessoal e que lhe beneficiasse diretamente. A verdade básica, à luz desse princípio, é que, se nós estamos usando os nossos dízimos e ofertas para o nosso próprio benefício,
ou para as nossas obrigações pessoais, como educação, cuidado de familiares, auxílio a parentes, etc., nós não estamos deixando essa semente morrer. E se ela não morrer, com certeza, não dará nenhum fruto. Paulo afirma: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com abundância, em abundância também ceifará. Diz também: cada um contribua, ou seja, oferte, dê dinheiro, segundo tiver proposto no coração. 2 Coríntios 9, versículos 6 e 7. No versículo 7, temos duas palavras-chave: contribua e proposto. Essas palavras são a chave que estabelece a proporção da bênção financeira que você vai receber de Deus. Muitos não têm nada para ofertar, outros têm pouco. Alguns têm alguma coisa. Poucos parecem ter com abundância. Pelo que Paulo ensina aos coríntios, essa é uma dura realidade que pode ser alterada se a igreja se utilizar dos princípios espirituais que Deus estabeleceu em sua palavra. A diferença entre não ter, ter pouco e ter com abundância, segundo Deus estabeleceu nessa lei, dependerá de cada um de nós, do tanto e com que atitude estaremos dispostos a investir dentro do reino. A realidade é que muitos gostariam de ofertar, mas não podem. Talvez porque essas pessoas partam do princípio de que gostariam de ofertar muito de imediato. É necessário, entretanto, que se pense e se decida a começar com o pouco que se tem. Veja o que diz o versículo 8 de 2 Coríntios 9. Deus é poderoso para tornar abundante, ou seja, ter mais do que suficiente para suprir as suas necessidades, em vós toda a graça. A graça de ter essa inclusa aqui, a fim de que tendo sempre, tem gente que não tem nunca, em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Mas que boa obra é essa? Veja a resposta no versículo 9. Conforme está escrito, espalhou, ou seja, plantou a semente espalhando no solo e deu. A bem da verdade, ninguém dá o que não tem, e nem mais do que tem. Então, como quebrar o ciclo da insuficiência? A insuficiência financeira jamais será quebrada a partir de qualquer atitude de imobilismo, de deixar as coisas nas mãos de Deus e não fazer nada. Com a ajuda de Deus como nosso parceiro, é possível quebrarmos o ciclo da insuficiência. Quando a Bíblia afirma que somos cooperadores de Deus, como está escrito lá em 1 Coríntios 3,9, isso quer dizer que há uma operação conjunta, uma parceria na ação. Há, porém, coisas que estão subordinadas à ação de Deus, sobre as quais não temos nenhum poder. Mas há coisas sobre as quais temos que dar a nossa contribuição e fazer alguma coisa. E é sobre isso que estamos falando. Devemos concordar que ainda não há abundância na vida da maioria dos servos de Deus. Há insuficiência por toda parte. Da mesma forma, torna-se necessário quebrarmos o ciclo da insuficiência, que consiste em conviver com os servos de Deus em todos os lugares. Vejamos alguns princípios que nos ajudarão a quebrar o ciclo da insuficiência. Primeiro, ter fé de que Deus não somente pode, mas também quer nos abençoar financeiramente. Muitas pessoas pensam e creem que Deus nos quer pobres e necessitados. Por isso, não estão dispostas a crer, na verdade, que Deus quer abençoá-las para viverem a vida com a abundância que Jesus falou que nos daria. Para quebrarmos o ciclo da insuficiência, é necessário primeiramente ter fé de que Deus quer nos abençoar. Ele deseja nos abençoar para que sejamos canais de bênçãos para outras pessoas e para a expansão do seu reino. Segundo lugar, plantar uma promessa de oferta em fé. Quando falamos de promessa de fé, para quebrar o ciclo da insuficiência, partimos do princípio de que estamos tratando com pessoas que ainda não dispõem de recursos abundantes.
A verdade é que você ainda não tem abundância, então, pelo menos, a princípio, não tem nada a perder. Aliás, só tem a ganhar. Você não tem que esperar até ter muito para começar a dar a sua oferta generosa. Generosidade não depende do montante, mas da atitude, que começa com a boa vontade em relação ao que se tem. Então, como plantar uma oferta de fé? Em primeiro lugar, supondo que você não tem recursos. Suponhamos que você esteja desempregado, sem dinheiro e sem qualquer recurso para investir na obra de Deus. Você, porém, não quer que essa circunstância se perpetue em sua vida e quer mudar isso, a fim de que possa prosperar financeiramente diante do Senhor e de todos. O seu único recurso é a fé no caráter e na bondade do Senhor. Faça um voto ou aliança com Deus a partir do que você espera ter. O caso bíblico clássico de alguém que fez um voto com Deus quando nada tinha em que se fiar, a não ser a fé de que Deus o supria de tudo na sua jornada, é o exemplo de Jacó. Mesmo sem ter nenhum recurso naquele momento, Jacó pôde não somente exercer a sua fé em Deus, provedor, baseado nas promessas de ser dizimista, como também em sua dependência, admitir e aceitar a soberania de Deus sobre a sua vida. E isto fez toda a diferença. Quando retornou para sua casa, 20 anos depois, e se encontrou com Esaú, seu irmão, fez as pazes, deu a ele muitos presentes e declarou: Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. Outro caso bíblico que pode ilustrar esse princípio nada tem a ver com finanças, mas é uma história comovente, alicerçada no mesmo princípio e padrão de fé. Ana, como sabemos, era uma mulher estéril e, mesmo assim, fez um voto, pediu um filho a Deus e ofereceu-o ao Senhor, quando nem grávida estava. Deus ouviu a sua oração, concedendo-lhe um filho, a quem ela pôs o nome de Samuel, e depois teve ainda outros 3 filhos e 2 filhas. Se, portanto, você está desempregado, faça agora uma aliança com Deus a respeito do seu próximo emprego. Consulte o seu coração diante do Senhor. Tome uma decisão pela fé e espere no Senhor. Em segundo lugar, faça uma aliança com Deus a partir daquilo que você tem. Você pode fazer uma aliança com Deus a partir do que você tem, mas visando o que desejaria alcançar. Proponha assim dar uma quantia maior quando o seu salário atingir uma quantidade maior. Estabeleça os números. Como sabemos, o seu dízimo será sempre proporcional, 10%. Não importa o quanto ganhe. Faça da sua oferta algo assim proporcional à sua prosperidade, para começar. Suponhamos que você ganhe R$ 2.000. O seu dízimo será então de R$ 200. O montante que lhe sobra, então, é R$ 1.800 para o pagamento das suas despesas mensais e ainda ofertar alguma coisa. Qual seria o seu voto? Quando a minha renda atingir R$ 3.000, vou devolver o dízimo, R$ 300, e contribuir com uma oferta de mais 10%, R$ 300, num total de R$ 600. E você passaria a viver com uma renda de R$ 2.400. Você poderia continuar nesse mesmo ritmo. Quando a minha renda atingir R$ 5.000, vou devolver o dízimo e dar uma oferta de 20%. Isso quer dizer que você estaria contribuindo com R$ 1.000 e vivendo com R$ 3.500. É mais do que o dobro de quando você começou. Esse é apenas um exemplo para mostrar a mobilidade e o crescimento da sua bênção financeira. Os números serão estabelecidos por você.
e devem derivar da sua condição financeira atual e da fé que você tem para investir no reino de Deus. Se você ganha pouco, então a atitude correta para se começar é ser fiel no pouco, para que o Senhor te coloque no muito. Vamos dar um exemplo. Samuel Colgate, exatamente daquela pasta de dente que nós conhecemos, foi um cristão que resolveu apostar em Deus dessa forma e se tornou um dos homens mais ricos do seu país na sua geração. E começou a partir dos 10% habituais do dízimo e chegou a dar para Deus até 90% dos seus recursos, que eram diretamente investidos na obra do Senhor. Davi Rockefeller fez doações de milhões de dólares para fundos de desenvolvimento da educação em vários países pobres, além do que foi o maior contribuinte individual da sua igreja, o que favoreceu a construção de milhares de templos em seu país. Esses homens tiveram fé para agirem dessa forma. Mas eu digo para você, cada um de nós deverá se guiar na proporção da fé que tiver. E assim, com certeza, vai poder colher uma grande bênção financeira, em nome de Jesus. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta manhã estamos aqui diante do Senhor para aprender contigo como ter uma vida de abundância, como quebrar todo o ciclo de insuficiência em nossa vida. E eu tenho certeza que cada um que nos acompanha vai plantar a sua semente, para que no devido tempo possa colher exatamente tal como estabeleceu no seu coração. E a própria palavra de Deus diz: cada um contribua segundo o que for proposto no seu coração. Por isso, nesse dia de hoje, eu quero pedir ao Senhor em favor das pessoas que estão doentes, nos hospitais, na UTI, no leito. Quero pedir que o Senhor venha entrar com a cura, com a saúde na vida de cada um, porque é a tua palavra que nos ensina que o Senhor levou sobre si as nossas doenças e pelas suas pisaduras nós já somos sarados. Visita também aqueles que estão passando por necessidades, mas que o Senhor envie a provisão. Sabemos que o Senhor enviou através de um corvo para Elias o seu alimento, e tu és poderoso para enviar a essa pessoa da melhor maneira possível o que ela necessita, em nome de Jesus. Também peço por essa casa e por essa família. Visita o marido, a mulher, os filhos, esses relacionamentos. Entra com a providência, colocando em cada casa, em cada lar, a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento. E principalmente, com o amor do Senhor, seja derramado nessa residência, em nome de Jesus. E desde já eu já te agradeço pela bênção, pela vitória e pela resposta, porque sabemos que tu és poderoso para nos dar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E a tua vitória é certa, porque está escrito em 1 Coríntios 15:57. Graças a Deus que já nos deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. E antes de concluir este vídeo, eu convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube, que se chama Igreja Poder de Cristo, e também cujo símbolo é uma semente, porque, como já foi dito, a semente representa a palavra de Deus, e que você possa usufruir desse alimento espiritual. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.